zoom. Bora lá. Bom, meninos, na nossa primeira aula, então, a gente estava vendo a questão de formação do universo, formação da galáxia, formação do sistema solar, e a gente parou na formação da Terra. Eu expliquei a teoria da deriva continental do Wegener, só que a gente parou na parte bem gritante ali. Que o Wegener, por que ele não conseguiu provar a movimentação dos continentes? Ele conseguiu deduzir essa movimentação, só que não tinha como ele provar, por A mais B, que os movimentos aconteceram. Cara, ele propôs essa teoria em 1912, então não tinha tecnologia, né? Só nos anos 50, a partir dos anos 50, que você vai ter um pouquinho mais de embasamento tecnológico para você conseguir deduzir essa movimentação. O que vai acontecer? Ó, por que eu não consigo mudar? Aqui. Mudei. A tectônica de placas explica a deriva continental. Deriva continental, então, é a teoria do Wegener. Agora eu vou te explicar as mudanças que vão acontecer a partir dos anos 50. Aí vai mudar de nome. Vai deixar de ser deriva continental e vai passar a ser tectônica de placas. Se você pegou aquela fase de Restart, Cine, 2000 e alguma coisinha ali, 2010, por ali, a tectônica era um estilo de dança, o pessoal mexia mão para lá, mão para cá, e tectônica significa movimento. Então, a tectônica de placas vai ser uma teoria que vai comprovar aí a movimentação das placas tectônicas. Pode aparecer placa tectônica ou placa litosférica, mesma coisa, certo? Então, o que vai acontecer? A partir dos anos 50, o pessoal vai estudar com um pouco mais de detalhes o assoalho marinho, o fundo dos oceanos. E eles vão conseguir chegar em alguns fatos, em alguns pontos aí. Eles vão descobrir aí, então, a descoberta é ótimo. Eles vão descobrir as dorsais. O que são dorsais? São cadeias montanhosas que você vai ter no assoalho marinho, no fundo dos oceanos, em alguns deles, né? E essas dorsais têm na sua extensão aí, juntando todas elas e somando a quilometragem, 80 mil quilômetros de extensão, somando todas as dorsais, certo? Então, analisando o fundo dos oceanos, os oceanógrafos, os geólogos, eles vão descobrir essas dorsais. Vai ser um ponto aí interessante para você conseguir explicar a movimentação das placas, certo? Segundo ponto, os caras vão descobrir que vão ter rochas vulcânicas basálticas no assoalho oceânico. Bruxelas, o que é uma rocha vulcânica basáltica? Numa erupção vulcânica, a gente vai ver vulcanismo daqui a pouco, você expele lava. E essa lava, a hora que ela cimenta, a hora que ela seca, a hora que ela se solidifica, ela vira uma rocha magmática. E o basalto é uma dessas rochas magmáticas. Então, se você tem rocha vulcânica basáltica no fundo do oceano, quer dizer que, bom, peraí, em algum momento houve erupções vulcânicas ali. Em algum momento, algum material sai do interior do planeta e chega na superfície. Certo? Eles vão descobrir também que as idades dos oceanos são inferiores a 250 milhões de anos. Então, quer dizer que os oceanos surgiram depois de 250 milhões de anos. E se você lembrar na aula passada, na cabeça do Wegener, a Pangeia existiu, começou a se fragmentar a partir de 250 milhões de anos atrás. Então, se os oceanos são mais novos que a Pangeia, isso justifica, isso argumenta aí, é um fator positivo à teoria do Wegener. Certo? E depois eles vão descobrir também que a idade decrescente da borda dos continentes para as dorsais. O que eles perceberam? Geralmente eles fazem isso com carbono 14. A idade das dorsais, colheram amostras de rocha, de solo oceânico, e eles fizeram a mensuração da idade desse material. E nas dorsais, as rochas elas eram muito mais recentes do que a do continente, do que a da borda, né, dos continentes, do litoral ali. Então, que conclusão que a gente pode chegar? Bom, através, então, do tectonismo, da movimentação das placas, através do vulcanismo, que a gente vai ver daqui a pouco, essas placas se movimentavam. Se você tem
na dorsal uma idade de rocha muito mais nova que no continente, quer dizer que ali, nessa região das dorsais, você vai ter uma atividade vulcânica e uma atividade tectônica muito mais intensa do que nas extremidades. Então, nesse sentido, os caras conseguem provar, poxa, espera aí então. Então, realmente houve essa movimentação, isso é natural, isso acontece mesmo. Aí falaram, putz, o Wegener estava certo. Por quê? Todos os argumentos dos anos 50 corroboraram para a comprovação da teoria do Wegener. Só que o que aconteceu com o Wegener? Estava morto. Ele morreu sem a comprovação, sem a validação da teoria dele. Certo? Olha essa imagem de cá aqui, exótica. E bonitinha. Você tem aqui, meninos, a movimentação do magma. Entende uma coisa? Deixa eu te explicar um processo. O ar, convecção do ar. Por que você acha que o ar-condicionado está sempre em cima? Com raríssimas exceções, você vai ter um ar-condicionado embaixo. O ar-condicionado, o ar frio, o ar gelado, as moléculas dos gases ficam pesadas. Então, se a molécula fica pesada, o ar-condicionado, o ar frio, vai descer. Para quê? Para poder refrigerar o ambiente todo. Se você colocar um ar-condicionado no chão, ele vai refrigerar o chão. Ele não vai subir. Porque para subir, a molécula tem que estar leve, tem que estar fluida. Por isso que a lareira, por consequência disso, a lareira está sempre no chão. Porque a hora que você aquece aquilo lá, o vapor sobe, os gases sobem. Então memoriza isso. Esquenta, sobe, esfria, desce. Esse é o movimento de convecção do ar. E a mesma funcionalidade, a mesma sequência acontece com o magma. Se você puder olhar nessa imagem de cá, ó, você tem lá no fundo, lá embaixo, o núcleo da Terra. O núcleo da Terra com seus 6.000 graus Celsius. Próximos à litosfera, o magma está a 1.000 graus Celsius. Então você tem uma diferença de temperatura aí de 5.000. O que acontece? Lembra do bolo? Lembra da calda de chocolate da primeira aula? Lá no fundo, perdão, lá próximo ao núcleo, a temperatura é muito mais alta. O magma que está próximo ao núcleo vai estar muito mais fluido, muito mais leve, muito mais, né? Então, o que acontece com esse magma? Ele vai subir pela questão da diferença de densidade, pela questão da diferença do peso. O magma quente vai subindo para próximo da litosfera. Óbvio, eu estou me afastando do núcleo, então a temperatura vai diminuindo. Aquele material que estava fluido, estava leve, ele vai começar a condensar, a aglutinar, perdão. Ele vai começar a ficar mais denso, mais pesado. Esse material ficou pesado, o que acontece com ele? Ele vai descer. E fica nessa brincadeira, esquenta, sobe, esfria, desce. Essa é a movimentação, esse é o processo de convecção do magma. Certo? E pensa, se a placa tectônica está por cima do manto, e se esse manto movimenta, o que acontece com a placa? Ela vai também se movimentar. No caso aqui, se você visualizar, ó, essa ranhura em cima, é onde você tem uma dorsal meso-oceânica. Meso é meio, oceano, oceano mesmo. Então, uma dorsal no meio do oceano. O que vai causar a movimentação das placas tectônicas e o que vai justificar a dinâmica dos continentes, o deslocamento dos continentes, é o movimento de convecção do magma, certo? Então, a hora que eles conseguem descobrir isso daí, poxa, valida a teoria do Wegener. Aí deixa de chamar a teoria da deriva continental e passa a se chamar a teoria da tectônica de placas. O que é a tectônica de placas? Toda a argumentação do Wegener, argumentação geológica, paleontológica, mais a explicação da movimentação do magma, da convecção do magma. Então, a hora que você junta os dois, tem outro esquema aqui para te facilitar, a hora que você junta essas duas teorias, você consegue explicar o processo aí de tectônica de placas. Tranquilinho? Belezinho? Então tá bom. Tem um passarinho subindo aí. Tranquilinho? Olha aqui mais um exemplo. Ó. Movimento das placas tectônicas. Você tem a placa sul-americana, isso aqui é a América do Sul, e aqui você tem o Oceano Pacífico, a placa de Nazca. O que essas crianças estão fazendo? Uma placa está chocando com a outra por conta dessa movimentação. Perceba que a placa de Nazca
faz? A placa de Nazca ela está afundando e a placa sul-americana está ficando por cima. Por isso que você tem a formação aí do que a gente chama de dobramentos modernos. Por que dobramentos? Porque literalmente a placa está dobrando e formando essa estrutura de relevo que a gente chama de montanha. Por isso que você toma cuidado. Se alguma criatura chegar e falar para você que tem montanha no Brasil, você já dá uma voadora com os dois pés nas costas da criatura. Por quê? Não existe montanha no Brasil. Porque para ter montanha, olha aqui, eu preciso do choque de placas. E, cara, o Brasil está na porção central de uma placa. Não tem como a placa chocar ali. Agora, na América Andina, Chile, Argentina, Peru, Equador, Bolívia, Colômbia, até um pouquinho da Venezuela, você consegue ter essas estruturas. Agora, Brasil não existe montanha. Tá certo? O Brasil tem planalto, planície e depressão. 3 estruturas de relevo. Tá ok? Montanha não existe no Brasil. Por quê? Para ter montanha tem que ter o choque de placas. Olha de cá. Essa é uma imagenzinha do assoalho marinho. Perceba que ele é todo ranhurado. As dorsais estão praticamente em quase todos os oceanos. No meio do Oceano Atlântico, que é a dorsal mesoatlântica. Pensa, nessas dorsais, você vai ter tanto uma atividade sísmica, terremotos, quanto uma atividade vulcânica. Só que uma coisa que eu já quero te adiantar, não mistura terremoto com vulcão. Ah, mas acontece no mesmo lugar. Acontece no mesmo lugar, mas os processos são completamente diferentes. Olha a Islândia. A Islândia é uma ilha ao norte, ao noroeste do continente europeu. Ela participa da Europa. E perceba que ela está literalmente na fissura. Ela está no meio da placa, no meio do encontro das placas tectônicas. Por isso que a atividade vulcânica e sísmica na Islândia é muito, muito, muito grande. Tá ok? Então a gente encerra essa parte chegando na seguinte conclusão, de que a litosfera do planeta ela é toda fragmentada, né, em dezenas de placas tectônicas, ou placas litosféricas, são 13 placas. Tá? E essas placas rígidas flutuam sobre um substrato mais plástico ou fluido, a astenosfera. O que é a astenosfera? Vou te mostrar aqui na imagem. Está enxergando aqui a crosta, a litosfera? A litosfera tem 80 quilômetros só de fundura, de profundidade. A área de contato entre a litosfera e o manto, a parte inferior do manto, inferior da crosta e superior do manto, a gente chama de astenosfera. E daqui a pouco você vai entender por que eu estou falando dela. Certo? Perceba aí a imagenzinha que vai te mostrar o encontro das placas tectônicas. São 13 placas, 13 principais, né? Agora, o que acontece? A gente vai entrar numa parte de forças, de energias. Existem 2 forças no nosso planeta que são responsáveis pela dinâmica da formação dos continentes, da formação de relevo, da formação das estruturas geológicas. A gente chama de forças endógenas e forças exógenas. Endo é dentro, endoscopia é dentro. Então, são forças que vão atuar dentro do planeta. Exógenos são forças externas que vão atuar na superfície. São 2 grupos, né, no caso. Vamos ver primeiramente as forças endógenas. Então, olha lá, endo é dentro, geno é origem. Então, são processos que têm sua origem na energia interna da Terra, ou seja, na energia do núcleo. Olha isso daqui. Judite, a primeira força endógena, são 2 forças endógenas. A primeira delas a gente chama de vulcanismo. Vulcanismo é até engraçado que na mitologia greco-romana, Vulcano era o deus da forja, na mitologia, se não me engano, romana, e Hefesto na mitologia grega. Então, vulcanismo, vai ser um processo que ele fala o seguinte, anota se você tiver oportunidade, anota no cantinho aí para você. Vulcanismo é o extravasamento de qualquer material do interior do planeta para a superfície. É o extravasamento de qualquer material do interior do planeta para a superfície. Você está vendo aí 2 exemplos de vulcanismo. Um vulcão que está emitindo aqui cinzas e gases e outro vulcão que está te emitindo lava. Bruxelas
esse extravasamento de material do interior para a superfície, qual material? É só lava? Igual aquele filminho lá, Vulcano, você já cansou de assistir na Globo? Não. Não necessariamente o vulcanismo está atrelado ao extravasamento do magma. Pode ser sim, pode ser que haja, né, o expelimento do material magmático, mas não necessariamente. Não é porque não saiu lava que você não teve uma atividade vulcânica, certo? Para ter o vulcanismo, o experimento de qualquer material, quais materiais? Pode sim ter a lava. Sabe a diferença de lava e magma? Não tem diferença, é o mesmo material. Magma, você fala quando ele está no interior do planeta, e lava, a hora que aquele material está em superfície. Mas é o mesmo paranauê. Então pode ter o extravasamento de magma, ou lava, pode ter o extravasamento, olha a imagem aí, de gases e cinzas, e pode ter o extravasamento também, a gente chama de materiais piroclásticos. Materiais piroclásticos são aqueles materiais que durante uma explosão vulcânica, vamos dar um exemplo, aquele material rochoso que estava no interior do planeta e com a pressão ele foi ejetado, aquele é um material piroclástico. São pedaços, são fragmentos de rochas que estavam no interior do planeta e foram para a superfície. Certo? Então, não necessariamente a atividade vulcânica ela vai estar atrelada só ao experimento de lava. Pode ser lava, pode ser magma, enfim, e outros elementos também. Outro detalhe, você está vendo aí... Eita, põe no mudo aí, gente. Você está vendo aí um exemplo de um edifício vulcânico. Eu vou escrever de novo, se você parar, eu vou quebrar essa cara. Alguém põe no mudo aí que não pôs e vai quebrar a cara de não sei quem. Judite, um edifício vulcânico, que é literalmente aí essa montanhona aí, esse edifício não necessariamente, para você ter uma atividade vulcânica, você precisa ter uma formação de vulcão desse tamanho. Se você pesquisar depois, anota no cantinho aí. Chama um vulcão no México, e nos anos 40 entrou em erupção, entrou em atividade. O vulcão chama ainda, né? Ainda existe o vulcão. Paricutim. Do jeito que fala, escreve, ó, Paricutim, tudo junto. E esse vulcão Paricutim, ele surgiu do nada, literalmente. Não existia essa montanha, esse edifício vulcânico. Ele foi formado, abriu uma ranhura, uma rachadura no chão, e o material magmático começou a sair. Em 15 dias, formou esse edifício aí com 145, quase 150 metros de altitude. Então, não necessariamente para ter o vulcão tem que ter aquele edifício lindo e maravilhoso. Não, aquela montanha. E detalhe, você entendeu o que é o vulcanismo? É o extravasamento de qualquer material do interior do planeta para a superfície. Mas pensa um pouquinho. O que causa o vulcanismo? O que faz essa erupção vulcânica acontecer? Se você olhar esse esqueminha aqui, ó, o vermelho é um magma. O que acontece? Você vê que tem esses bolsões de magma? Esses bolsões a gente chama de astenosfera, porque é literalmente o contato entre o magma e as rochas da crosta e as rochas da litosfera. O que acontece? Eu te falei na primeira aula, a diferença de temperatura, né? O núcleo com 6.000 e próximo à litosfera com 1.000 graus Celsius aquele magma vai estar. Então raciocina, 1.000 graus é temperatura suficiente para derreter as rochas. Então você vai ter um processo de fusão. Lembra do Gohan com o Trunks lá? E todo o processo de fusão libera gases. Certo? Você está cozinhando ali, libera gás. O magma fundindo a rocha, libera gás também. Só que o que acontece? As 13 placas tectônicas não têm um caminho aberto para não ter a pressão. Muito pelo contrário. As placas tectônicas estão sempre blindadas e fechadas. O que vai acontecer? Na astenosfera, com a fusão das rochas, gases vão sendo acumulados, certo? Ao longo das centenas de anos. E de tempos em tempos, esses gases que se acumularam na astenosfera precisam sair, para não acontecer um processo de explosão do planeta. Vou te dar um exemplo.
a minha irmã, tava na chácara da minha irmã. A gente estava lá tomando sol, fazendo um monte de nada, parecendo uns jacaré na lagoa. E ela estava cozinhando feijão. E, cara, a panela dela de pressão da chácara era uma panela antiga, que não tinha aquela válvulazinha vermelha na tampa. Não sei se você já reparou. Ela tinha só uma no meio. E beleza, estamos lá cozinhando feijão, esquecendo do feijão, dando-se o feijão. Eu nunca senti um tremor daquele ponto. A casa tremeu inteira. O povo na piscina, a piscina tremeu inteira. A gente pensou, porra, o que está acontecendo? Fomos correr para ver o que era, chegamos na cozinha. Cara, pensa na cozinha marrom. Feijão para todo quanto é lado. O fogão estava partido em dois, afundou. Aí você pergunta, Bruxelas, cadê a panela? Não tinha panela. A gente olhou para cima, tinha um buraco no telhado. Falei, porra, a panela foi parar lá nas mexericas, lá no pomar, longe pra caramba. Quer dizer, graças a Deus aí que não tinha ninguém perto da explosão. Mas por que explodiu a panela de pressão? Porque muito provavelmente a válvula da panela entupiu. E se a válvula da panela entupiu, gerou uma explosão cabalística. Certo? Agora, o que a válvula é para a panela, o vulcão é para o planeta, os vulcões, né? Então, querendo ou não, a atividade vulcânica ela é responsável por extravasar esses gases. Por isso que eu te falei que não necessariamente você vai ter o derramamento de lava. Não necessariamente. O magma, o gás, ele vai precisar escapar. E por onde que ele vai escapar? Qual que é o caminho que ele vai buscar? A área central da placa no Brasil, que tem 80, 90 quilômetros de espessura, ou ele vai encontrar ali na Cordilheira dos Andes, onde a placa, devido ao atrito, devido às atividades tectônicas, a placa é mais estreita. O gás, ele vai buscar o caminho mais fácil, no encontro das placas. Por isso que tanto o tectonismo quanto o vulcanismo acontecem nas áreas de encontro das placas tectônicas. Certo? Aí você vai ter esse derramamento, esse extravasamento de material. Pode ser, perceba, se você já tiver esse edifício vulcânico formado, a hora que acaba a pressão da panela, a pressão do vulcão, esse duto vulcânico, ele solidifica, porque ele vai estar em contato com o oxigênio. Então ele oxida e vira uma rocha magmática, uma rocha basáltica. O que acontece? Passa 100, 50, 10, X tempo, esse material fundido novamente aqui, acumula pressão, acumula pressão, acumula pressão. Certo? Então pode ser que haja uma explosão cabalística. Deixa eu mostrar para você de cá. Uma explosão vulcânica cabalística, lava jorrando, aquele tiro, porrada de bomba. Ou pode ser que não, que você tenha só um derramamento suave desse material magmático. Essa imagem aí, se não me engano, é no Havaí. A região do planeta que mais chove é no Havaí. Por quê? A lava escorre para o mar, a água evapora, que ele, faz o ciclo da água, então chega a ter uma média pluviométrica de 3 mil milímetros por ano. É muita, muita, muita chuva. Certo? Tranquilinho? Nessa imagem aqui, nesse mapinha de cá, você consegue visualizar, meninos, a quantidade de vulcões que você tem no planeta. Dá uma atenção para o litoral do Pacífico. O Oceano Pacífico, não sei se você enxerga a minha setinha. O litoral do Oceano Pacífico vai ser o litoral com a maior quantidade de vulcões. Por que isso? Porque todo o litoral do Pacífico você vai ter encontro de placas tectônicas. Você vai ter um encontro de placas tectônicas. Então, a probabilidade de você ter vulcão, de você ter o derramamento de lava, de você ter o extravasamento de qualquer material do interior do planeta para a superfície, vai acontecer nas extremidades das placas. No oceano, no mar Mediterrâneo, dá uma atenção aqui embaixo da Europa, entre a Europa e a África, você também vai ter uma grande quantidade de vulcões. No continente africano também, na Europa você tem alguns, o Vesúvio. Olha a Islândia, toda vermelha, a quantidade de vulcões é muito grande. Na América do Sul, aqui na Cordilheira dos Andes,
Argentina, Chile, América Central, Estados Unidos, Canadá, Alasca, principalmente. Só a título de curiosidade, uma das maiores erupções vulcânicas que tiveram foi a erupção do vulcão Krakatoa, no século, se não me engano, era século XIX. O vulcão Krakatoa fica localizado na Indonésia, aqui embaixo, aqui, ó, certo? E só para você ter uma noção do tamanho da erupção vulcânica, esse vulcão, ele expeliu, ele explodiu, e ele vai destruir 2/3 da ilha de Krakatoa. Durante um ano, você vai ter um processo de refração da luz, tanta cinza, tanto material, tanto gás na atmosfera, que ficou noite, num raio de 20 quilômetros ali da erupção vulcânica, e mais de 2 anos sem conseguir ter o tráfego de navios ali, por conta de tanto material que foi jogado no oceano, até esse material decantar, certo? Então essa é uma das erupções vulcânicas mais aterrorizantes e mais turbulentas que o nosso planeta já vivenciou. Tranquilo, meninos? Estou parando a matéria aqui, né? A gente entraria no próximo conteúdo ali, o tectonismo. Vou pausar. Pausei aqui. Vou abrir para perguntas. Então, tem alguma criatura rabiscando aí? Rabisca o nariz. Vou abrir para pergunta, certo? Deixa eu só parar o... Aqui. Opa, voltei. Faz uma gentileza, manda pergunta no chat, vê se tem alguma dúvida. É impossível não ter dúvida. Esse conteúdo aí, por mais... Ele é gostosinho, mas ele é chatonildo. Vamos ver, tem perguntinhas aqui. Dá para ver sim. Boa. Vamos lá, gente, manda pergunta. Rafa, não entendi o que é dorsais. Ana, dorsais são estruturas de relevo que vão estar no assoalho marinho. Porque o que acontece? As placas tectônicas, a gente vai ver na próxima aula, tem movimentos convergentes, quando uma placa choca com a outra, aí forma montanha. Os dobramentos modernos formam as cadeias montanhosas. Só que pode acontecer também a separação da placa. A hora que essa placa separa, o material magmático que está por baixo com pressão, ele sobe. É como se fosse uma atividade vulcânica, literalmente. Só que no oceano, a água é muito gelada, o que vai acontecer com esse magma? Logo o magma vai se solidificar e vai cicatrizar, formando uma espécie de casquinha, de cicatriz, literalmente ali. Essas são as dorsais, formadas no assoalho marinho pela atividade tectônica. Certo? Vamos ver mais perguntas. Davi. É verdade que o vulcão Krakatoa existe até hoje? Ainda tem perigo? Sim, Davi. O Krakatoa ainda existe. Se não me engano, há uns 2 anos aí ele deu um sustinho, ele entrou em erupção de novo. Não aquela erupção cabalística da antiguidade do século XIX, mas aconteceu sim, ele ainda existe. Tá? Murilo. Não entendi o que são rochas vulcânicas basálticas. Rocha, a gente vai ver os tipos de rocha. Mas vamos lá. Existem 3 tipos. A rocha magmática, a rocha sedimentar e a rocha metamórfica. São 3 grupos de rochas. O que é a rocha magmática? É uma rocha que foi formada pelo magma que se solidificou. Aquela lava fluida, quente, incandescente, aquilo sofreu um processo de solidificação. E, nesse processo de solidificação, ela vai virar uma rocha. Diferente da sedimentar, que ela é formada pela erosão de outras rochas, e diferente da metamórfica, que é formada pela transformação no subsolo de outros conjuntos de rocha. Mas a magmática, dos 3 tipos, ela é a mais sólida. Tanto que no passado, quando você teve os derramamentos basálticos, os maiores derramamentos basálticos, eles formaram estruturas de relevo chamadas de escudos cristalinos. Então, no sentido de dureza, as rochas magmáticas são as mais sólidas, são as mais duras, as mais pouco erodíveis. Elas sofrem pouca erosão. A sedimentar, por exemplo, ela é mais frágil, ela fragmenta, ela erode com muito mais facilidade. Certo? Enzo. A parte da pressão. O Enzo não entendeu a parte do vulcão. Enzo, o que acontece? As placas tectônicas,
no encontro delas, os encontros são mais finos. A placa é mais fina. Por quê? De tanto atrito, ela foi se fragmentando. Na parte central da placa, o Brasil, por exemplo, a placa ela é mais espessa, 80 quilômetros, e aqui ela funila para 10, 5, que seja. Certo? E o que é essa pressão? Embaixo, entre a litosfera e o manto, esse manto está com 1000 graus de temperatura. Então, esse manto vai fazer o quê? Ele vai derretendo por baixo a litosfera. Certo? Ele vai derretendo essa litosfera. E o processo de derreter, de fusão, liberam gases. Só que não tem para onde você tirar o gás. O gás, ele fica ali acumulado. E ao longo de X tempo, não dá para a gente mensurar, esses gases, eles precisam escapar por algum lugar. E o escape, né, a válvula da panela de pressão, é justamente o encontro das placas. Aqui você vai ter atividade vulcânica. Não que não possa ter uma atividade vulcânica no Brasil, por exemplo, que é a placa mais espessa. Só que o gás vai buscar o caminho mais fácil de sair e chegar à superfície. Certo? Tranquilinho? Ana, será possível os países voltarem a se juntar? Provavelmente, Ana, daqui a alguns bilhões de anos, né? Outros continentes vão se formar. Daqui a alguns bilhões de anos, a dorsal meso-oceânica, ela chega na superfície. Ela vai chegar. Então, na hora que ela chegar na superfície, ela vai ter a formação de um novo continente. Certo? O que causa o vulcanismo? Ana, a causa do vulcanismo é a fusão das rochas na astenosfera. Então, a pressão causada pela fusão das rochas, o acúmulo de pressão, vai fazer com que o vulcanismo ocorra. Certo? Essa pressão, esses gases vão precisar sair, vão precisar chegar na superfície. Tá ok? Só no nosso planeta que tem vulcão? Guilherme, provavelmente não. A formação dos planetas telúricos, os jovianos, é diferente. Mas a formação dos planetas telúricos ela é muito semelhante, o processo. Então, sim. Provavelmente tenha outros vulcões em outros planetas, sim. Até porque se você pensar que para formar a atmosfera terrestre, isso lá, 4 bilhões de anos, foi por conta da atividade vulcânica na litosfera inteira. Certo? Mas a gente vai ver com calma depois. Davi, as placas tectônicas podem se quebrar e criar outra? Pode, Davi, pode sim. Se você lembrar, você já jogou GTA San Andreas, no Play que era Play 2, Play 3, não lembro. Mas a falha de San Andreas, aconteceu justamente isso. A placa, lá na Califórnia, a placa quebrou, Play 2, obrigado. A placa literalmente quebrou, só que não houve nenhum movimento convergente, nem o divergente, foi um movimento conforme. Ela quebrou e ficou ali, está quebrada. Só que está extremamente frágil, mas as placas estão juntas. Então, sim, pode acontecer de quebrar e formar outras. Enzo, com as informações que temos hoje em dia, é possível saber se o interior dos outros planetas são deduções, Enzo. Não tem como provar, ipsis literis, provar cientificamente isso. Certo? Porque o que a gente consegue mandar, né? A gente foi para a Lua, foi para Marte, os robozinhos lá, as sondas, mas a gente consegue capturar a amostra de solo da superfície deles. A gente não consegue entrar na questão do subsolo. Mas pelas amostras de rocha, deduz que o processo é semelhante, porque as rochas não são tão diferentes assim do que as nossas. Certo? Mais alguma pergunta, meninos? Para a gente encerrar, falta um minutinho aí. Vocês estão em casa? Lavando a mão? Não visitando vô, não visitando vó? Pelo amor de Deus, fica de boa. Esse isolamento social é necessário. Ai, a Patrícia está presa. Estamos, Patrícia. Se te conforta. Ai, ai. Antônio, posso seu banho? Vai lá, bebê. Só que depois lava a mão, tá? Sabonete, certinho. Ai, ai, ai. Ah lá, o Enzo mora com vó e vó. Então você toma cuidado, fica quieto em casa, viu, criatura?
Ai, ai. Fabrício, está em prisão domiciliar? Estamos. Não é só você, não.